Olá, meus queridos e nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, Tio Spook aqui novamente, né? Nosso bate-papo semanal. Bom, realmente, para um bate-papo semanal, eu trouxe uma pergunta de um inscrito que eu achei que valeria a gente fazer um vídeo para comentar sobre esse assunto, tá? É uma pergunta muito interessante e muito factível dentro daquilo que a gente aplica no canal, em termos de teoria, conhecimento, e demonstra isso nos vídeos para vocês. Então, um rapaz chamado Alex Sandro me perguntou o seguinte: Olá, Rodrigo. Finalmente um canal com uma pessoa séria, que tem propriedade no que está falando. Rodrigo, o que você acha sobre esta quantidade de terapias que estão pipocando por aí, se dizendo quântica, cósmica, universal, cura quântica, estelar, do unicórnio... caras vestidos com roupas de Star Trek, dizendo que sai do corpo e vai guerrear no astral, invadindo um monte de histórias, colocando medo nas pessoas, falando de reptilianos, guerras, fim do mundo e etc, e vendendo cursos caríssimos. Falam de orixás, exus, mas não tem um mínimo de mediunidade. E agora falam um espanhol ridículo, por supuesto, mira onde estás, e estão falando de cursos em países de língua espanhola, enganando um monte de pessoas desesperadas que acreditam nas besteiras, nas basuras das guerras estelares. Ah, meu espanhol tá... eu achei essa pergunta muito legal, e eu acho que a gente precisa dar um chacoalhão em muitos aspectos e colocar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. A pergunta dele é muito legal. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vive num mundo que parece que é um supermercado da espiritualidade. Na minha época, eu tenho 43 anos de idade, vou fazer 44. Eu vi surgir a internet. Nós não tínhamos acesso a todas essas religiões como a gente tem hoje. Por um clique, você tem lá um Wikipedia da vida, um Google que te mostra algum conhecimento. Mas geralmente esse conhecimento ele não é validado. Por quê? Porque você não testou, você não verificou origem, você não pesquisou, você não aplicou aquele conhecimento para ver se realmente se encaixa naquilo que você precisa. Todas as religiões que surgiram e que realmente se colocaram à disposição da globalização, porque até então nós só tínhamos o quê? O catolicismo, de fácil acesso. Pelo menos na minha época, o catolicismo era de muito mais fácil acesso do que o espiritismo. Com o passar do tempo e verificando realmente a miscigenação de povos, a globalização entre as pessoas, né, trazendo famílias, criando raízes em São Paulo, no Brasil, você começa a ter arquétipos muito interessantes de pessoas com chapéu e trancinhas andando na rua, ou com aqueles barbantes ao redor do seu corpo, de terno e gravata. Você fala, cara, o que esse cara é? E daí você descobre que ele é um judeu. Você vê pessoas orando para leste com um tapete no chão, vestidos com uma roupa estranha, com um chapéuzinho quadrado na cabeça. Você fala, o que eles estão fazendo? Estão rezando para lá. E você começa a esbarrar em povos de muitas culturas aqui. Então fica muito mais fácil o acesso. Na minha época nós não tínhamos esse acesso. Então nós só tínhamos o catolicismo, depois o cristianismo. É interessante porque assim, dentro de cada crença existe um mecanismo de cura. O que é um mecanismo de cura? As pessoas acreditam que a oração é capaz de curar um ser humano. Beleza. Então quer dizer que se eu estiver enfermo e orar, a minha fé pode me curar. A sua fé é o mecanismo hábil de transformar a sua doença na sua cura. Isso é factível? É. No Oriente, eles acreditam que existem vários poderes relacionados à oração. Por isso que é importante com que as pessoas busquem a sua própria oração. Quando você terceiriza a sua fé, por exemplo, porque a gente vive num mundo de terceirização, né? Até a crença é terceirizada. Então você fala, ora aí para mim, ou ora aí por mim. Você está terceirizando a sua fé. Não seria interessante você rezar para você mesmo? Você buscar um alicerce dentro da sua fé, buscar atingir uma consolidação da sua crença dentro de você? É para isso que você está inserida dentro de um contexto religioso, para que você comprove a veracidade desse contexto religioso.
Não adianta você só se colocar como católico e nunca ter feito um Pai Nosso completo, nunca ter feito uma Ave Maria, um credo, qualquer tipo de reza, ou mesmo participado de uma missa, ou participado de qualquer evento dentro da instituição da Igreja Católica, onde você vai ter a comprovação dos atos, você vai ver realmente como a cerimônia é feita, como a oração é feita. Então não adianta você ser um religioso por tabela, porque está na moda, porque é legal. Não é assim que funciona. Então cada crença, ela pede realmente para os seus fiéis comprovarem a veracidade, seja por meio de curas milagrosas que a instituição coloca, ou seja por meio do seu testemunho, ou seja, você comprovando a sua fé. Então originalmente cada crença detém uma maneira de você se curar, mas é uma crença baseada na sua fé. Você que precisa se curar. Então ela espera que você realmente se entregue a ela. O que a maioria não faz. Claramente não faz. Aí surgem conceitos interessantes como o reiki. Existem outras técnicas de cura havaiana, né? Tem a cura dos essênios, Yud Hui Pui, tem as famosas mãos de luz. Por que surgem essas famosas formas de se curar as pessoas? É isso que as pessoas têm que entender. Como surgem as crenças? Como surgem os princípios que motivam as pessoas a despertar uma consciência para algo capaz de curar? O Reiki, por exemplo, ele surge... Existem muitos questionamentos sobre como surgiu o Reiki. Mas o Reiki foi criado por um cara chamado Mikao Usui, que na época ele era um professor e foi questionado por um aluno onde estaria Deus. E é engraçado porque, diferente do nosso lado do mundo, quando você olha para o Oriente ele é muito questionador, então ele vai atrás de respostas. Foi o que o Mikao Usui fez, ele pegou um avião, foi para os Estados Unidos, estudou teologia, foi atrás realmente de quem era esse Deus e nunca encontrou uma resposta do que era Deus. E voltando para o Japão, ele se depara com uma outra cultura, que no caso foram os tibetanos, e ele aprende o Reiki por meio dos tibetanos. Era uma técnica utilizada internamente dentro dos templos, capaz de curar as enfermidades deles, porque eles não têm plano de saúde, não existem hospitais, as condições são precárias. Então eles têm que desenvolver métodos, seja utilizando os famosos gurus da medicina ou os sábios do bonismo que utilizavam do xamanismo para poder fazer as suas curas, mecanismos para se curar, para entender como o corpo humano funciona, como ele se desenvolve, qual é a natureza esotérica do corpo humano, para aí sim aplicar métodos interessantes. Então, quando ele se depara com um conhecimento que ele nunca viu na vida, ele cria o Reiki, o caminho da felicidade, Reiki. E aí surgem vários alunos ao longo do mundo e que propagam a possibilidade de curar pessoas de suas enfermidades por meio dessas técnicas. Agora, uma coisa que o Alexandro coloca, e que é importante é o seguinte: por que é uma pulverização tão enorme dessas técnicas no mundo? Existem devaneios? Existem. Existem pessoas que mentem? Existem. Existem pessoas que não têm a capacidade ou habilidade intrínseca de utilizar realmente essa técnica para curar? E muito que existe. Então, antes mesmo de vocês questionarem, falando, eu vi um negócio lá, toque quântico utilizando o dedo do meio, né? É utilizado por um só proctologista. Você fala, caracoles, esse toque quântico, o que ele faz, né? Faz milagre? Faz o paciente se apaixonar pelo médico? Mas assim, a gente tem que questionar e buscar entender qual é o contexto que cada técnica foi criada. Eu sempre busquei técnicas de terapias alternativas para poder realmente utilizar da minha habilidade desenvolvida quando criança, que foi a minha clarividência. Eu sempre falo para as pessoas, e falei até na Rádio 97 Energia, quando a gente fez eu, a Dani e eu, nós fomos até a rádio fazer um programa com eles lá, me perguntaram sobre clarividência e evidência, né? Eu acho que é o seguinte, tanto a clarividência quanto a vidência
elas devem ser aplicadas com uma finalidade. Senão, para que você tem isso? Simplesmente para ostentar o outfit da espiritualidade. Oh, eu sou clarividente. Quanto custa? R$1 milhão. Você tem que tomar cuidado com isso. Quando você tem umas habilidades que você realmente desenvolveu ao longo de muito tempo, e você percebe que você é diferente dos outros, e você vai estudar isso, e você se coloca dizendo, cara, eu tenho uma habilidade, mas como é que eu posso utilizar essa habilidade em prol das pessoas, ou tornar algo útil para ela? Você começa a procurar contextos. Contextos dentro de uma crença, contextos dentro de uma terapia holística, contextos dentro de uma fé, algo que você realmente possa utilizar com fundamentos. Cada uma dessas crenças possui algum fundamento. Elas podem partir de um princípio de nada com nada? Pode. Tem muitas crenças que partem assim. Surgem, né? E aí se faz a luz. Porque alguém acendeu o interruptor? Qual que é o contexto disso? De onde surge esse critério? Quem é que fez surgir o quê? Muitos estudiosos ao longo de toda a história do mundo foram mapeando mecanismos para a gente poder se curar. Essas técnicas, elas partem de certos fundamentos. Certos escritores clássicos que trazem esses conceitos e que viram fundamentos de diversas técnicas capazes de poder possibilitar a possível cura milagrosa que todo mundo coloca. Então eu falo para vocês, e eu vou repetir sempre, se vocês querem entender cada uma dessas técnicas, vocês têm que correr atrás e buscar informações. Buscar informações sobre quem é a pessoa, a origem dessa técnica, da onde ela vem, quais são os fundamentos, quais são os princípios, é plausível ou não, eu aceito ou não, realmente tem validade médica, tem às vezes, a gente chama de os relatórios médicos comprovando, atestando que realmente funciona. Vocês têm que validar isso. Se alguém falar para você, e porque eu faço, sei lá, ele colocou uns exemplos aqui, cura quântica estelar. Você fala, cara, quem te ensinou isso? De onde você pegou isso? Quais são os princípios ligados a essa técnica? De onde vem toda essa origem desse conhecimento? Eu tive acesso a muitas técnicas de cura, porque eu queria realmente direcionar a minha clarividência para um princípio. Se eu possuo uma clarividência, eu consigo ver os chakras, os corpos de energia, consigo ver por dentro dos órgãos das pessoas, o que realmente ao longo de toda a minha vida aconteceu, eu tenho que direcionar essa habilidade para um princípio. Ok, quais são as técnicas hoje no mundo que eu possa me inserir e possa aprender? A primeira técnica que eu fui aprender foram as técnicas chamadas mãos de luz. A precursora da mãos de luz foi Barbara Brennan, que foi uma cientista da NASA. Cara, uma cientista da NASA. O primeiro livro realmente que eu comprei foi o capa azul dela, Mãos de Luz, e que a Bárbara era uma cientista da NASA e que do nada começou a despertar a possibilidade de ver cores, de sentir energias, de ver por dentro das pessoas, ou seja, ela estava trabalhando e de repente deu um estalo. Não sei como isso acontece, mas no livro ela disse que aconteceu dessa maneira. E aí ela começou a ver coisas em casa, começou a ver seres de luz e tudo mais, e ela foi meio que pressionada para começar a entrar dentro desse mundo por meio desses seres de luz. E aí ela começou a tratar e ela mapeou o que ela achou que seria o corpo de energia de um ser humano. O conceito da Bárbara é completamente errado. Eu falo porque eu estudei o conceito da Bárbara. Ele é limitadíssimo, ele não é hábil em curar realmente muitas doenças. Mas naquela época em que a Bárbara foi inserida, porque a gente está falando quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos é que eu comprei esse livro. Então estamos falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. 30 anos atrás, que seja. Ela começou a desenvolver, a aplicar e a descobrir esse mundo em meio à aplicação da técnica dela. Eu conheço o livro, novamente, a técnica da Bárbara não é hábil o suficiente para tratar. Pelas mãos da Bárbara, ela pode fazer certos milagres, ou seja, ela pode ter habilidade. Se a gente separar a Bárbara da técnica, você fala, bom, se você tem essa possibilidade, foi lhe dada essa possibilidade, quiçá realmente você tem uma habilidade muito mais evoluída que qualquer outro ser humano que seguir aquilo que você aplica no livro. Muito bem. Então vamos separar a técnica da Bárbara. Mas a técnica em si, Alexandre, só para você entender, ela não é hábil.
Beleza. Eu aprendi, testei, não funcionou, não gostei, achei que realmente era muito vazio, muito vago e fui embora, fui para outras técnicas. Aí eu fui para as técnicas que a gente chama das escolas de Qigong interno e externo, que são mecanismos de você utilizar da sua própria energia para curar-se ou utilizar energias dos ambientes para curar, entendeu? Tem escolas desse tipo que ensinam, tá? Você se autocurar. O Qigong é muito complicado, ele não é aconselhado as pessoas fazerem essas técnicas, porque o Qigong você tem que ter um processo de cleansing energy, uma limpeza energética muito mais forte. Se você não aplica uma limpeza muito forte em você, ou seja, limpando todos os milhares de pontos de energia do seu corpo, e além de outros venenos da mente que nós aprendemos no budismo, que é a ignorância, a raiva, a intolerância, a inveja, a avareza e outras que são os venenos da mente, você vai estar fadado a gerar mais doenças para dentro de você. E o Qigong, quando você aplica ele e utiliza, cara, é uma porrada. Você tem que estar muito preparado para segurar esse tranco do Qigong, porque ele mobiliza muita energia, ele gera muita energia. Muitos grandes mestres do Oriente, por exemplo, eles fazem muitos testes com a sua habilidade de desenvolver e aprimorar as técnicas de Qigong médico. Eles ficam sentados na neve, para você ter uma ideia, e eles utilizam o calor do próprio corpo para derreter a neve. Isso existe, isso é real. Na China, existem hospitais somente com grandes mestres de Qigong capazes de tratar e curar pessoas. Então, assim, é inacreditável porque, como você tem muitas pessoas na China e você tem um sistema de saúde muito precário, então certos hospitais eles vão utilizar de acupunturistas, de terapeutas holísticos e até mesmo de gente que lida com ervas, mochubastão, coisas desse tipo para ajudar a curar as pessoas. E esses hospitais que utilizam desses mestres em Qigong, eles têm resultados monstruosos. Só que o cara faz assim, tipo, 1, 2, 3 tratamentos no máximo, se for realmente utilizado pela sua própria energia. Se ele utiliza mecanismos de absorver energias de outros lugares, é capaz que ele consiga tratar aí umas 10 pessoas por dia. Mas lembre-se, o desgaste do Qigong é monstruoso. Ele não é fácil. E aí eu me deparei com o Reiki, o caminho da felicidade. O Reiki ele é interessante em muitos aspectos, mas também ele é limitado. Eu tive contato com uma estrutura muito interessante que vinha de uma linhagem, então eu busquei saber quem era que deu a iniciação para essa instrutora, tá? Dentro de uma escola de esoterismo, uma escola mística aqui em São Paulo, e que tem como princípio básico criar naturopatas, ou seja, pessoas que possam vir a ser profissionais na área da saúde, mas tratando como auriculoacupuntura, ervas, reiki, tuiná, que são massagens específicas. Muito bem, quando eu tive contato com o reiki, eu realmente fui só para conhecer. Eu não sou muito fã de ficar tocando nas pessoas, porque o reiki ele encosta nas pessoas. Eu fiz até o mestrado, então assim, eu sou mestre em Reiki, eu posso ensinar Reiki, eu posso fazer a iniciação do Reiki, mas infelizmente não é algo que eu utilizo, não utilizo o Reiki. A linhagem que eu tive o acesso e que eu recebi a descarga realmente foi da Jane Stern, Jane Stan, eu acho que é isso o sobrenome dela. Ela é uma canadense. E ela aplica Reiki de uma maneira monstruosa lá no Canadá, mas de novo, ela trata 2, 3 pessoas por dia e mais nada, tá? Ela vive disso, ela é dedicada ao ensino do Reiki, ela escreveu livros sobre isso, e ela tem uma aplicabilidade muito interessante. A questão é o seguinte, o princípio do Reiki, ele absorve a energia por um único ponto do seu corpo, projeta pelas mãos, toca na pessoa e ele segue uma sequência. Então você começa com a pessoa no teu colo, então fica com a cabeça no teu colo, então você vai tratar os pontos da cabeça, olhos, têmporas, garganta, aí você vai descendo até a planta do pé, por um lado, e depois você pode subir por outro lado, tocando nas partes do corpo
geral da pessoa, para que ela se sinta amada, se sinta realmente aquela energia, que infelizmente é um único ponto, e aí, né, infelizmente o reikiano ele tropeça em algumas coisas. Por quê? O reikiano fica doente muito rápido, o reikiano absorve muitas coisas dos pacientes e gera muita confusão emocional dentro de si. Então tem que tomar muito cuidado, porque o reiki, por mais que seja uma técnica tibetana, ele é utilizado para monges tibetanos. Que doenças que os caras vão ter se eles utilizam mecanismos de sempre buscar se autocurar? Autocurar não somente fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, dos venenos da mente. Então eles aplicam constantemente processos vindos de linhagens, de lamas de cura, assim, geração para geração. Então o reiki, ele é aplicado dentro de monastérios lá no Tibete, onde as pessoas vão se curar, mas de enfermidades que às vezes são meramente físicas, porque de resto eles já trabalham. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando essa técnica vem pra gente, você tem que olhar e falar, o que é essa técnica? De onde ela vem? Como ela é aplicada? Será que serve para mim? Se ela é aplicada por monges, por monges então serve para mim. Por quê? Você é monge? Não. Você tem uma noção de o trabalho que é ser monge? Não. Você tem noção de quanto eles abrem mão da vida? Não. Então não serve para você. Então você vê muita banalização do reiki. O reiki acabou indo para outras vertentes e saiu do reiki tradicional, do Somikau Usui, e começou a ir para um reiki xamânico, reiki tântrico, reiki cristão, sabe? E você fala, cara, mas por quê? Porque as pessoas partem do princípio de que, se é um reiki que foi utilizado no Japão e que tem origem no Tibete, eu vou poder utilizar então para outras coisas. De repente eu uso o mesmo princípio, aplico para o cristianismo, se eu ficar entoando o Pai Nosso enquanto eu toco na pessoa. Pronto. Aí eu vou vender os cursos do reiki cristão, boto uma roupinha lá de coroinha, padre, frei, sei lá o que for, e fico lá na frente falando para as pessoas, utilizando, né, os princípios do reiki tradicional, mas com o viés cristão. Ou católico, que for. Entende? Quer dizer, existem pessoas que podem ficar ricas por isso. Cara, muita gente ficou rica por causa disso. Mas muita gente, muita gente. Muita gente realmente se alicerçou nesse tipo de coisa. Muita gente foi atrás. A questão é, você vai lá, faz o curso. Você só aprendeu. Você vai aplicar isso? Não. Você vai utilizar isso para alguma coisa? Não. Você foi por curiosidade só para dar dinheiro para uma pessoa. Tudo bem. O problema, Alex Sandro, é quando você tem pessoas que não conhecem nada sobre nada de esoterismo, de corpo de energia, de bioenergia, do que for, e vai para uma sala de aula desse tipo. Aí sai de lá propagando mentiras, propagando calúnias sobre sobre a técnica em si e tudo mais. Você tem que entender muitos aspectos. Então é complicado. Eu fui lá e fiz o curso, eu fiz 4 cursos, eu paguei 4 cursos para virar mestre em Reiki. E aí eu recebi o batismo, que é de origem tibetana, então você vê várias imagens, você fica com febre ao longo de 21 dias, eu passei mal, eu vomitei, foi uma coisa meio zoada para mim. Mas valeu a pena por causa do batismo, por causa da cerimônia que eu achei legal. Nunca mais apliquei, né? Nunca utilizei o reiki, nunca utilizei para nada. Mas as pessoas hoje vendem esses tipos de coisas. Tem pessoas que são boas? Tem. Tem pessoas que sabem utilizar o reiki? Tem. Mas tem muita gente que sai por aí banalizando, sai por aí fazendo, sabe, arte. Eu vou falar uma vez, eu fui até cara de pau nessa, mas a gente dá umas cutucadas, né? Eu morava num outro bairro e andando pela rua eu vi lá, né? Uma moça, tinha um portão com uma placa dizendo tarô e técnicas de cura. Eu falei, opa, que legal. Peguei o telefone e liguei, falei com uma senhora, olha, por favor, eu vi aí técnicas de cura, que técnicas que a senhora aplica? Aplico o reiki. Que legal, onde você aprendeu? Aí a pessoa ficou muda. Não, senhora, mas eu
querendo entender de onde a senhora aprendeu a técnica. Ela não respondia e desligou na minha cara. Então, assim, você não sabe se realmente a pessoa era boa nisso ou se entrou no oba-oba para ganhar um troco. E sabe, uma coisa que eu aprendo, Alexandre, é que assim, quando você entra numa técnica de cura e você vai realmente de corpo aberto, no sentido de eu vou com vontade de realmente aprender e querer, o mundo fora ele vai te cobrar isso. Por quê? Porque se você bota uma placa no seu portão dizendo mestre em reiki, curo sua depressão, curo sua tristeza, as pessoas vão pagar para ver. Eles vão chegar lá com o dinheiro falando, você vai me curar? Vou, tá aqui o dinheiro. Você fez lá suas sessões, a pessoa volta e fala, eu não fui curado, cara, e aí? Mas veja bem, é porque não é de merecimento. Como não é de merecimento, cara? Você diz que eu mereço a cura, ponto. Eu conheço um cara, infelizmente eu conheço esse cara, não queria ter conhecido na minha vida, mas eu conheci. Eu conheci um cara que fez um negócio muito feio. Ele trabalhava num spa dentro de um shopping muito famoso aqui em São Paulo. E aí chegou um cara para ele e falou, ó, eu sou diabético, eu queria me tratar, não sei se vocês têm alguma coisa aqui. E o cara já botou o spa de lado, falou, não, então tem umas técnicas aqui que eu consigo te curar, vamos lá, eu vou fazer para o senhor. Tá bom, quanto vai custar? 3 mil reais. Como assim 3 mil reais? 3 mil reais, 10 sessões, eu tiro a sua diabetes. Tá bom. O cara foi e pagou para ver, mas pagou para ver. Ele foi lá e fez as 10 aplicações. O cara ligou cobrando, amigão, minha diabetes não apresentou alteração nenhuma, eu continuo diabético. E esse cara sumiu, esse terapeuta, sumiu. Muito bem. Um dia esse terapeuta estava numa sala de aula, isso eu ouvi, tá? Me contaram pessoas que estavam na sala de aula desse cara. Esse cara ganha muito dinheiro hoje. Estava lá numa sala de aula, dando aula e tudo mais, de repente entrou esse cara, o diabético, com a polícia. Falou, policiais, pode prender. Aí, ó, curandeirismo, o cara mentiu pra mim, pegou meu dinheiro e não quis devolver. Aí as pessoas que estavam na sala intercederam, falaram, não, mas o que está acontecendo? Calma, gente, calma, tal. E o terapeuta olhou e falou, não, realmente, policiais, aqui não foi de merecimento dele ser curado, ele pagou, mas sabe como é que é, né? O cara, ele não fez por merecer. O cara quase foi preso. Quase foi preso. Ele teve que devolver 3 mil reais pro cara diabético, porque não curou. Sabe? É triste ver isso. Mas é a realidade. De novo, todo esse castelinho de areia, ele vai ser demolido uma hora, porque as pessoas vão cobrar. Se as pessoas realmente não têm habilidade para seguir esse caminho, cara, não façam. Não vão, não sigam, sabe? Direcionem, sei lá, essa sensibilidade que você tem para outra finalidade. Não vai jogar pauzinho de pirim-pim-pim nas pessoas, porque as pessoas, sabe, é maluquice. Eu já sofri hate, por exemplo, de muitas pessoas que vieram aqui denegrir meu canal e que quando eu fui puxar a capivara da pessoa, né, buscar saber quem é a pessoa, pô, descobri que o cara, ele era absurdo, o cara era ateu, tudo bem, ateu não é uma doença, mas olha o contexto. O cara era ateu, trabalhava num centro espírita de Umbanda, ele questionava porque ele incorporava alguma coisa lá que ele não sabia o que era, nunca gostou disso, atendia com magia dentro do terreiro de Umbanda, porque acho que ele gostava de jogar pozinho de pirlim-pim nas pessoas, e mentia para todo mundo. Eu nunca vi um contexto tão absurdo toda a minha vida. E se encaixa exatamente nisso que você está falando, quer dizer, são os devaneios das pessoas. O cara é ateu, trabalha no centro de Umbanda, com magia, não acredita no centro de Umbanda, não acredita nas entidades do centro de Umbanda. Você fala, cara, que mundo é esse? Para que eu quero descer, sabe? É aquela coisa, você chega lá para falar com ele está incorporado, você fala, como é que vai? Meu filho, tudo bem e tal, em nome de Deus. Ué, mas o seu cavalo aqui não acredita em Deus. Ah, mas eu acredito. Cara, aonde está o exit aqui que eu quero descer? Porque o mundo está girando muito rápido para mim. Então, assim,
Dentro dessas técnicas, obviamente, que eu fui atrás e tal, até as técnicas das Filipinas que eu fui atrás, tive contato com os monges das Filipinas, e são técnicas que hoje são bem fechadas e reclusas, porque você tem que ter um background, você tem que ter um conhecimento muito grande de esoterismo, de corpos de energia, e tem que ter realmente um afinco para treinar, para fazer, para merecer. Cara, você tem que questionar. E eu questionei do começo ao fim, fui atrás de instrutores, de professores, de mestres dessas técnicas, para realmente me explicar a verdade, tá? Me explicar a verdade. Hoje eu sigo muito essas técnicas do Oriente, gosto muito das técnicas de autocura, entre aspas, do budismo, eu acho maravilhosas. Eu tenho muitas coisas aqui do budismo que eu acho sensacional e eu pratiquei hoje. Tava fazendo, ó. Tá vendo meu machucado na mão? Ó. Ó o machucado. Não sei se a câmera vai pegar. Tudo isso aqui, ó, foram 200 prostrações que eu tive que fazer. 200 prostrações, que é uma técnica tibetana na qual você acumula méritos. Entendeu? Então, assim, isso aqui é sacrifício. E isso daqui um dia vai ser reconhecido, seja por mim ou por alguma coisa, né? Mas brincadeiras à parte, assim, falo para as pessoas, busquem a origem, busquem entender, busquem saber da onde vem tudo isso. Não caiam no conto do vigário, do larápio, porque vocês vão cair. Eu sempre acho que é o seguinte, um cara que inventa uma técnica de cura, geralmente é um cara que está desempregado e que não sabe o que fazer da vida. Aí o cara cria uma técnica de cura e sai por aí fazendo as suas melecas. Criando universos que não existem, coisas desse tipo. Porque se você chega para uma pessoa e fala realmente, bom, e aí? Me explica a origem dessa técnica, o cara não vai saber te explicar. Ah, me explica de onde vem, eu não sei. Simplesmente pairou sobre mim como uma luz e na hora minhas mãos se estenderam e eu curei aquele cara. Ele levantou e andou da sua cadeira de rodas. Não. Não. Não, não, não. Não é assim que funciona, tá bom? Mas é isso. Eu quero que vocês entendam, eu separei essa pergunta do Alexandre porque realmente é uma pergunta que tomaria respondendo os inscritos inteiro. Gente, eu acho que é o seguinte, muitas pessoas querem ser o que elas não são. Tenho muitos adolescentes no meu canal que adorariam ter os seus dons especiais, sair voando, sabe, criar coisas e tudo mais. Mas não é assim que a coisa funciona. Para você poder ter alguma habilidade, vocês têm que estudar. Não adianta vocês colocarem, não, mas não sei quem teve, mas não sei quem teve, mas não sei quem. Não me interessa a vida de não sei quem. Vocês não são esses caras. Não são. Vocês são pessoas normais que estão querendo ter o que vocês não têm. Quando vocês realmente entram numa senda esotérica, num caminho esotérico, ou numa escola esotérica realmente que vai te ensinar algo, vocês vão ver que o caminho é árduo, que é dificílimo. São 10, 15, 20 anos estudando. Cara, se você tem 20 anos da sua vida para abrir mão dos certos prazeres, de sair para balada, de sair para beber, de sair para curtir sua vida, e você ficar sentado numa cadeira, bundando, estudando, meditando, orando, praticando, beleza. Caso contrário, nem entrem num caminho desse tipo, porque vocês só vão se perder cada vez mais. Sempre é o que o tio Ben fala, entendeu? Grandes poderes são grandes obrigações. Vocês vão ter certas obrigações, sim. Então, tomem muito cuidado com o caminho que vocês seguem, com o instrutor que vocês vão seguir. Eu tive instrutores que eles falavam, me avalie, diga para mim quem eu sou, diga para mim o que eu tenho de errado. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas o meu teste de clarividência, eu estou com a língua meio preta. O teste de clarividência que eu fiz, para vocês terem uma ideia, era assim, um cara pegava, anotava um nome no papel, ele amassava, colocava em cima de uma mesa, falava, e aí, Rodrigão, é homem ou mulher? Você tinha que falar. Beleza, como é que ele é fisicamente? Você tinha que falar. Rodrigo, onde ele mora? Você tinha que falar. Rodrigo, qual é a doença dele? Você tinha que falar. E o pior, como você cura essa doença? Baseada na técnica que está sendo lhe ensinada. Era assim. Eu passava por isso o dia todo. Esse era o meu teste. E eu tinha que acertar, porque eu tinha pessoas me avaliando. Pessoas avaliando realmente, me colocando, Rodrigo, você está no caminho certo. Ou, Rodrigo, você não bateu, cara. E aí? Vamos melhorar. A sorte é que batia.
Então eu continuei dentro da técnica e foram 15 anos numa única técnica, para poder dar o meu melhor para as pessoas, para poder realmente ajudar a todos que me pedem ajuda, pedem socorro. Claro, existe a relação kármica que a gente já falou sobre isso nos vídeos, tá? Dar para receber. É sempre assim que funciona. Então, por isso que eu coloquei lá o e-mail, limpezadecasas@gmail.com, que é o único e-mail para que as pessoas possam entrar em contato comigo, com a Dani, para que a gente possa realmente indicar. Posso te ajudar ou não posso te ajudar? Tem pessoas que vêm para mim falando, cara, tô com uma pessoa em coma no hospital, não tenho o que fazer. Você pode fazer alguma coisa? Não posso fazer mais nada, está na mão de Deus. Tem situações como essa. E tem situações que a gente consegue tirar a pessoa do coma. Então tudo é avaliado. Por isso que eu falo, busquem sempre a melhor percepção. Busquem sempre descobrir o que está por detrás daquela técnica, quem é o instrutor, como ele se formou, da onde ele veio, tudo. Tudo. Ok? Por favor. Temos um mundo inteiro cheio de devaneios, cheio de gente louca, gente que não é hábil dentro dessas técnicas de cura e que por questões de desemprego foram atrás, fizeram um cursinho de um dia e saem por aí jogando pozinho de pirlim-pim-pim. Não é assim. Depende da pessoa, depende da técnica e depende também de quem está recebendo essa energia. Tá bom? Bom, é isso. Eu espero que vocês assistam o meu canal, que vocês realmente acompanhem o canal, porque tudo que a gente falou, ele é mais elaborado em outros vídeos. Então, realmente, busquem pincelar mais o canal, porque tudo que vocês precisam de respostas já foi postado. Tá bom? Mas é isso. De novo, só para ressaltar, para aqueles que querem passar pelo tratamento que nós aqui fornecemos, devem encaminhar seu e-mail somente para limpezadecasas@gmail.com. Esse é o único e-mail de contato. Gente, não adianta colocar no box mensagens, ai, me ajuda, por favor, porque não vai receber ajuda só pelo e-mail. Ah, segue meu telefone. Não quero o seu telefone. Por quê? Porque outras pessoas podem pegar o seu telefone e começar a entrar em contato, passar trote ou mesmo utilizar-se do pai de santismo que a gente está falando aqui. Não se exponham. É o único e-mail de contato é esse. Parem de escrever no box solicitações de ajuda. É sério, eu deleto tudo. Não quero exposição emocional, não quero exposição dos problemas de vocês. Sejam seletivos. Fala, cara, eu vou me expor no e-mail que o Rodrigo falou. Rodrigo, estou com um problema, assim, assim, assim. Você pode me ajudar? Beleza. Por favor, sejam mais objetivos, tá bom? Tem muita gente que manda e-mail para o endereço errado e não vai receber tratamento. Não vai. Porque o e-mail vai para o limbo, vai embora, vai para o spam, a gente não tem acesso, sabe? Depois tem que ficar pesquisando. Por favor, sigam a simples instrução, tá bom? E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o programa Seja Membro, tá? Custa R$8 por mês, não é nada, gente. Isso ajuda muito, muito a gente a continuar na plataforma, tá? Nós temos o sistema de doação pelo PayPal e também a nossa lojinha casasassombradas.com.br. Gente, tá vindo muita coisa legal, japamala, tem incensos, tem coisas legais que a gente está colocando. Sempre fiquem atentos, sempre, porque geralmente o estoque, a gente abastece o estoque e a galera vai levando, tá bom? É isso. Obrigado novamente a todos. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.